Olá, sejam bem-vindos ao Energy Channel. Vamos estrear aí nosso programa de liderança em SG e sustentabilidade com o Boticário. O objetivo do nosso programa, então, é trazer as melhores práticas de SG e sustentabilidade que as empresas estão praticando no mercado. Então, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está aqui com a Mariana Cavanha, que é a gerente de SG do Boticário. Muito bem-vinda, Mari. Estou muito feliz de você ter topado aqui essa conversa na estreia do Energy Channel. Obrigada, Thalita. Obrigada a todo o pessoal que está aí. Felizmente não consegui estar presencialmente, mas é uma honra. Acho que a gente vai ter bastante conversa, né, para começar o dia de hoje. Muito obrigada. Nós, então, que estivemos aí presentes numa fase inicial juntas, né, do Roadmap de Economia Circular, então fiz questão aí de te entrevistar para que você possa contar um pouquinho, né? A gente sabe que o Grupo Boticário, ele é uma das empresas queridinhas do Brasil, vem super se destacando aí quando o assunto é ESG, e com práticas que a gente vê que vem além do básico, né? Captação de títulos verdes, a empresa vem também integrando inovação, né? Então, eu mesma fui fruto disso, de sentir que tem essa abertura para isso, né? Com principalmente responsabilidade social. E aí eu queria que você falasse, né? Para a gente entender aí um pouquinho, quais são os principais pilares da agenda ESG do Boticário, né? E como que eles estão sendo aí implementados na prática. Legal, acho que essa pergunta ela é muito boa, porque a gente fala sobre pilares no presente, mas na verdade é uma história, né, que a gente vem construindo como Grupo Boticário há bastante tempo, há mais de 30 anos aqui, via nossa própria fundação, que o Boticário foi inaugurada em 1990. Então, quando a gente fala em pilares, né, a gente precisa falar em jornada também, né? Então, essa construção de jornada nos trouxe até este ano passado, na verdade, quando a gente publicou, desculpa, 2021, quando a gente publicou os nossos compromissos para o futuro, né? Então, a gente entendeu naquele momento que faria sentido que a gente tivesse um e desse para o consumidor, né, uma visão de qual o legado que a gente queria deixar em 2030, qual o impacto que a gente queria deixar para a sociedade. Por isso, a gente desenhou os compromissos para o futuro do Grupo Boticário, que são alinhados às ODS da ONU, ou seja, precisam ser cumpridos em 2030, e também, né, conversam com os principais objetivos, né, da ONU. E aí, no ano passado, e aí por isso que a gente confunde um pouco as datas aqui, porque a gente publicou primeiro em 2021 e o ano passado a gente atualizou esses compromissos. E a gente hoje tem 7 grandes frentes de atuação. Então, a gente fala aqui sobre mudanças climáticas, sobre economia circular, sobre água, sobre biodiversidade, sobre cadeia de valor, sobre social, eu acho que eu não esqueci nenhum. E dentro desses 7 grandes pilares, a gente tem 8 grandes compromissos que se cascateiam em 30 metas específicas. Né? Então, esse é o formato que a gente está levando para os nossos stakeholders. Quando eu falo stakeholders, eu estou falando aqui fornecedores, consumidores, parceiros de negócio, enfim, sociedade civil no geral. E a gente entende, né, que a partir disso a gente traz bastante transparência sobre o nosso impacto. Então, convido todos vocês a olharem uma Beleza de Futuro, que é o nosso site. Ali vocês conseguem ver todos os compromissos, as metas específicas, quanto que a gente está em cada uma dessas metas e quais são os projetos que endossam esses resultados. Né? Então, é um formato que a gente entendeu que faria muito sentido de comunicar e que a gente também consegue trazer aí um pouco dessa jornada que a gente vem construindo até aqui. Legal. Eu gosto muito dessa palavra, Mari, jornada. Eu acho que quando a gente inicia ali, né, um diagnóstico, o nível de maturidade da empresa, de fato é uma jornada que a gente segue, trilhando aí esse SG e sustentabilidade. Acho que é muito assertivo, porque tem práticas que vão ser de sucesso, tem práticas das quais nós vamos aprender com elas, né? E nesse sentido, como você citou aí, tem o EDS como referência e outras metodologias também dentro do ESG, né? E eu queria entender um pouquinho, né, durante esse tempo que você falou, como que vocês vêm medindo essas práticas, esses resultados dessas ações sustentáveis, né? Legal. Acho que a gente sempre tem um mote aqui do grupo que é o que não é medido não é gerenciado, né? Então não adianta a gente ter grandes metas se a gente não tem uma boa gestão de dados e transformar esses dados em informação. Então,
Nos últimos anos, a gente vem numa construção de governança aqui dentro da área de SG. Então, a gente tem, né, só para trazer um pouco de formatação, né? Hoje a gente tem uma diretoria de SG, um pilar aqui do E, né, do meio ambiente, do S, que olha tanto para a diversidade e inclusão, quanto para a parte de impacto social, e a gente tem o G de governança. E o G de governança tem sido bastante explorado pelo grupo nos últimos 4 anos, né, exatamente com esse intuito de como que a gente olha o nosso baseline, entende qual que é o nosso impacto, então, através, obviamente, né, de diagnóstico através, junto com consultorias, entendendo qual que é o nosso impacto e tudo mais, medindo essa meta. Então, dentro dos nossos compromissos, a gente tem as metas que eu expliquei para vocês, né? Quanto que está sendo o nosso impacto? A gente tenta cada vez mais diminuir a periodicidade dessa mensuração. Então, a gente tem metas que a gente consegue ver diariamente como que a gente está contribuindo para o resultado, né? E também, né, além dessa mensuração toda de impactos que a gente tem através de dashboards, de consultorias parceiras que nos apoiam, a gente também, né, hoje tem o nosso relato, né, o nosso relatório de SG, que a gente usa, né, o GRI como metodologia de relato, para a gente faz muito sentido. Inclusive, a gente tem dupla materialidade dentro do nosso relatório, que também foi um avanço bastante grande quando a gente pensa em governança. Além disso, a gente hoje preenche índices, né, então, do mercado, o próprio Standard Poor's, índices do exame, o CDP, a gente também já está indo para o terceiro ano de preenchimento, que são formatos que a gente entende de compreensão de como estão as nossas metas, que nos ajudam a organizar os dados, transformar isso em informação, entender qual que é a nossa maturidade pensando na agenda ESG. E aí, um dado importante, Thalita, que eu sempre gosto de frisar, é que o Grupo Boticário é uma empresa de capital fechado, né? Então, teoricamente, a gente não tem obrigatoriedade de fazer publicações e também, né, de despender talvez tanto tempo na qualificação desses dados. E a gente se expende, né? Hoje, a gente construiu essa área exatamente porque a gente entende que é muito importante que a gente tenha esses dados qualificados, que a gente dê o máximo de transparência possível para tudo que a gente faz. Então, a gente tem muito orgulho dessa jornada, né? Você começou a pergunta com jornada, essa qualificação, né? Os dados que a gente tem, a construção desse roadmap, a construção desse resultado também para a gente foi uma jornada. A gente hoje chega aqui com uma maturidade bastante grande se comparada, por exemplo, 5 anos atrás. Sim, muito bom. Você falou uma palavra muito importante, né, no ESG, que é a questão da transparência, né? E a comunicação, principalmente, né? Então, apesar de não ter obrigação, o Boticário, acredito que ele entende que é importante fazer, né, essa comunicação, tornar público os seus compromissos, né? E diante dessa jornada, quais foram os principais, né, ou têm sido os principais desafios aí, tanto da comunicação quanto da implementação? Os principais aprendizados que a gente sabe que vão mudando a cultura, né, e facilitando, assim, o que você traz para a gente? Legal essa pergunta. Por que que eu acho legal essa pergunta? Porque às vezes a gente dá palestra, entrevista, você também, né? Eu te acompanho bastante. E eu percebo que tem algumas empresas que acabam falando que tá tudo bem, que não abrem esses desafios, né? Como se fosse uma agenda já muito redonda. Eu até estava conversando com o meu time ontem, e ontem à noite, inclusive, participei de um evento do IBGC, onde a gente fala sobre governança climática e sobre desafio, né? A gente não pode pensar que é uma agenda que está redonda. A gente tem que falar em jornada, a gente tem que falar em melhoria contínua, a gente tem que falar, sim, que hoje a gente está numa região, né, que é o Brasil, onde a gente lida com problemas sociais gigantescos, né? Então, às vezes a gente vai falar sobre a temática de ESG e muitas vezes ela é mal interpretada, mal compreendida, e às vezes também a gente não sabe falar, né, de uma forma não técnica, de uma forma democrática. Então, é importante que a gente fale dos desafios, mesmo o Grupo Boticário colecionando prêmios, reconhecimentos, a gente tem sim desafios, e a gente está nessa jornada como todo mundo. Se a gente não assume isso, vai parecer, né, que a gente está distante dessa população toda que precisa andar junto, né? E a gente quer andar junto. Então, quando a gente fala em desafio, para mim, acho que são vários, né? Então, acho que
pensando em grupo Boticário, né? A gente quer continuar crescendo como indústria, né? É importante isso. A gente hoje gera trabalho, a gente gera renda, a gente gera economia, a gente tem ambições, né? Então a gente quer continuar crescendo, obviamente, mas a gente precisa crescer de forma sustentável, né? Então, como que a gente segue aplicando toda a nossa estratégia dentro desse crescimento? Então, olhando, tendo esse olhar bastante holístico, conseguindo flexibilizar a estratégia, mudar e adaptar à medida que a gente vai crescendo. Acho que o segundo ponto muito importante, né? Como que a gente acessibiliza essa conversa sobre a agenda ESG com os nossos consumidores e fornecedores, né? Às vezes a gente vai dar um treinamento e a gente fica num techniquez que torna a pauta pouco democrática. Então, a gente precisa acessibilizar conhecimento, a gente precisa ser, inclusive, alavanca de acessibilidade, quando a gente pensa, né, em perpetuar, de fato, né, o conhecimento. Conhecer o nosso consumidor, né? Hoje o nosso consumidor é um instrumento importantíssimo, né, para entendimento de como que a gente está indo em relação a essa temática, né? Então, engajar os consumidores, entender o que de fato gera valor nessa conversa com eles, entender também que numa lista de prioridades, às vezes a sustentabilidade não é a prioridade número um e tá tudo bem. Como que a gente aumenta essa prioridade dentro de um ranking que eles têm, né? Então, acho que a gente tem alguns desafios nesse sentido. E aí, né, para sumarizar aqui, eu acho que o principal deles é isso, como que a gente leva o conhecimento de uma forma democrática, né? Eu acho que esse é um papel fundamental das empresas hoje, não ficar num lugar onde a gente não dá acessibilidade. Então, a gente está nesse desafio aqui como Grupo Boticário, a gente tem aqui, né, um ecossistema gigantesco de pessoas trabalhando com a gente passou de 20 mil funcionários, né, então como que a gente primeiro fala com os nossos funcionários, depois fala com a nossa rede de franquias, né, com o nosso varejo, fala aí com os nossos consumidores, nossos fornecedores, num formato de chamar para o barco e para essa jornada, né, de ESG aí, que tem muita coisa ainda a ser feita. Sim, influenciar, né, com práticas de sustentabilidade toda essa Influenciar. cadeia de valor, né? E Perfeito. eu acho essa postura, né, de humildade, de aprendizado e de incentivar com práticas mesmo muito proativa e muito interessante, assim, dentro dessa jornada. Eu confesso que eu dou a aula na disciplina de economia circular e eu adoro citar o Boticário como exemplo, mesmo porque eu tenho propriedade, porque eu, né, comecei ali com vocês. E a gente vê todos os desafios que existem, e principalmente culturais, né? Então, nós temos aí algo que não é só da empresa, então, de fato, a gente tem que envolver, chamar os fornecedores para vir juntos, os clientes, moldar o pensamento dos consumidores, para que esses resíduos voltem para o seu destino, tenham a sua, né, dentro da economia circular, a sua destinação correta, que compreendam também todo o contexto das mudanças climáticas, né? Então, eu estive no G20, pude falar também abertamente sobre isso, que hoje até o que era considerado renovável está sendo discutido, né? Renovável até que ponto? Ao ponto de todos cuidarem. Para isso a gente tem que mover, a gente tem que ter a reconquista da confiança entre todas as partes, né? E nesse sentido, eu lembro que nós tivemos um envolvimento muito grande com a participação dos colaboradores internos, que é um ponto-chave fundamental para mover essa jornada, uma vez que os colaboradores internos, né, vão ser o que tem essa visão, né, de transparência da governança e de levar até mesmo, né, esse chamado para ação. E de que forma o Boticário tem envolvido assim, os seus colaboradores? Eu venho acompanhando bastante, vejo a equipe, né, bem motivada. Você também, né, como gestora, de que forma que isso vem evoluindo? Conta um pouquinho para a gente aqui. Legal. É uma jornada de volta, né? Acho que a gente precisa primeiro entender como que a gente leva a maturidade para temática internamente. Antigamente, quando a gente falava em SG, SG era uma área apertada do negócio, né? E aí, nos últimos anos, a gente vem construindo uma plataforma de exatamente para a gente conseguir integrar ESG ao negócio e mostrar que ESG sim é uma alavanca, né? Não é só uma alavanca de impacto, né? Quando a gente fala impacto ambiental, impacto social, não, é uma alavanca também de geração de negócio. Você mesmo começou a falar, né, que hoje somos grandes pioneiros nas emissões de SLB, se somos, né? Então, a gente começa a mostrar como que ESG de fato é relevante para o negócio. Então, a gente vem construindo essa cultura. E especificamente quando a gente fala em economia circular,
a gente fez um trabalho muito bacana de conscientização junto com os nossos colaboradores, né? Acho que o primeiro ponto importante foi mostrar, né, que, por exemplo, ações de economia circular não podem ser vistas só na ponta, depois da geração, né? Então, a gente precisa, sim, olhar numa perspectiva de economia circular como um todo e olhar, por exemplo, como que a gente desenvolve o produto. Não adianta eu desenvolver um produto que não tenha atributos de sustentabilidade, que cheguem até a ponta e sejam descartados porque não tem reciclabilidade dentro de uma cooperativa. Então, a gente começou um trabalho forte junto com o time de P&D, né, de conscientização. A gente desenvolveu ferramentas que medem, inclusive, quanto que um produto é sustentável ou não. E isso foi gerando um maior engajamento de outras áreas nessa temática. Em 2021, a gente incorporou, né, como meta da remuneração variável de toda a liderança, uma meta atrelada a resíduos sólidos. Então, a gente tinha um percentual, né, de captação de resíduos que a gente precisava cumprir, senão ninguém ia ganhar o seu bônus no final do ano. E isso gerou um desconforto importante, né, de que grande parte das pessoas não conhecia sobre o tema e não sabia como ajudar. Então, as pessoas sabiam que tinha uma meta e vinham me perguntar, mas Mari, como eu faço para ajudar? E a resposta mais óbvia é, primeiro a gente precisa entender sobre o tema. E através disso a gente começou a dar letramentos e treinamentos para todos os colaboradores, né, de forma contínua. Então a gente mandava pílulas, a gente fazia simulados, inclusive durante os treinamentos, para engajar, né? Nada que afastasse, ao contrário, mostrando que sim, era possível que todo mundo fizesse parte dessa meta. E desde então a gente vem melhorando cada vez mais essa meta. Então, antigamente era o pilar somente de coleta, agora a gente já fala sobre o pilar dos 3Rs, a gente fala sobre redução de resíduos, a gente fala sobre reutilização e circularidade e sobre coleta, né? Sobre o fim da cadeia. Então, a gente tem metas para esses três pilares. E a maior novidade é que esse ano não é somente para as lideranças, agora é para os 20 mil colaboradores do Grupo Boticário. Todo mundo faz parte dessa meta. E todos eles, né? Chega um momento do ano que a gente começa a construir a meta de resíduos, como a gente chama, a meta 3Rs, carinhosamente aqui dentro, e todo mundo é convidado a participar com projetos, com ideias que sejam de fato desafiadoras para que, né, no próximo ano a gente consiga aumentar ainda mais esse volume de toneladas reduzidas, recicladas e coletadas, né, dentro da nossa cadeia. Então, a gente percebeu que foi uma forma interessante de gerar engajamento, da gente fomentar os treinamentos, né, e as pessoas entenderem sobre a temática. E aí, o mais legal é que a gente vê áreas sozinhas criando iniciativas. Então, pessoal, tragam das suas casas, vamos fazer um grande movimento aqui. Eles fazem gamificação dentro da própria meta. Então, gerou de fato um desconforto que a gente percebe que hoje é sucesso, né? A gente coleciona um ótimo resultado nesse sentido. Muito bom. Quando a gente valoriza quem está, né, dentro da empresa, eles se sentem motivados também. E fazer parte dessa jornada para poder ir participando também. Então, porque a maior riqueza, às vezes, está dentro da própria empresa, porque eles estão ali no dia a dia, eles veem, né, as questões rotineiras, então tem a oportunidade de ter um outro tipo de olhar e poder contribuir, porque ninguém melhor do que eles para entender do negócio, porque está ali no dia a dia. E quem entende do negócio consegue dar uma solução mais eficaz e principalmente numa tecla que eu adoro que você bateu, né, principalmente desenvolvimento de tecnologia, que é dar soluções que conseguem solucionar em ampla escala, né? Então eu bato muito nessa tecla, você deve ver aí, porque nesse contexto a gente consegue eliminar os passivos e quem sabe um dia, né, chegar aí até a compensar. Mas antes ainda a gente tem muita coisa aí para frente, né? E você falou várias iniciativas aí legais, né, de sucesso, que com certeza podem inspirar algumas empresas, né? Queria que você falasse se tem mais alguns outros exemplos, né, de sucesso que vocês consideram, porque o objetivo do programa é esse, a gente fazer esse benchmark intersetorial, acredito que é extremamente importante e tem pouco palco para isso. Então eu quero que alguém que escute a nossa conversa, tenha uma ideia e entre em contato para gerar parceria, estabelecer essas ações, né, em ampla escala também.
E quais outras iniciativas você poderia compartilhar aqui com a gente que você acredita que seja de sucesso e que pode permitir esse benchmark intersetorial que vocês vêm fazendo então nessa jornada? A gente tem vários programas, né? Fica até difícil a gente concentrar num curto espaço de tempo, porque a gente tem, né, como eu falei, né, a nossa estrutura olha para todas as letras de ESG, então a gente tem projetos nesse sentido em todas elas. E o grupo tem uma característica bastante importante, que é essa, né, de criar programas estruturantes. A gente gosta de colocar na rua programas que giram ponteiro, de fato. Eu acho que vou citar aqui três que eu acho que são muito bacanas. O primeiro é o nosso queridíssimo Bote Recicla, que é um programa hoje próprio de logística reversa. Então, a gente está espalhado em mais de 4,5 mil pontos, né, espalhados pelo Brasil dentro das nossas lojas. Então, qualquer pessoa pode levar suas embalagens de qualquer marca, não precisa ser só a marca do Grupo Boticário, né? Então, qualquer marca de consumo e de higiene pessoal podem ser levado dentro das nossas urnas. A gente garante a destinação correta, né? Via as nossas cooperativas parceiras. Esse é um programa que eu gosto muito, exatamente porque a gente pega resíduos de todo mundo, né? Não é só, não, a gente não fica só nos nossos resíduos, nas nossas marcas. A gente aceita qualquer marca do mercado. Gosto de frisar bastante isso, acho que mostra o formato do Grupo Boticário de atuação, né? A gente quer atuar de fato em rede. Hoje é o maior programa em pontos de coleta do Brasil, no mercado de beleza, que nos dá muito orgulho e que nos aproxima do consumidor, né? Então a gente começa essa conversa com o consumidor. Além disso, né, se você leva três ou mais embalagens até a loja, faz uma compra de, se eu não estou enganada, R$ 150, você ganha R$ 15 de desconto. Então, caso você queira comprar um presente de Natal, né, aproveita, leva suas embalagens, que a gente garante a destinação final. Então, esse é o programa que eu acho que é Bente, né? A gente não vê nada parecido no mercado com essa capilaridade tão grande e com esse poder de conversa com o consumidor também tão alto. Acho que o segundo é a nossa querida Estação Preço de Fábrica, que é um programa de coleta com foco em vidro, né, mas que a gente também coleta outros materiais. A ideia do programa é que a gente cause impacto não só ambiental, né, trazendo resíduos para dentro das nossas operações, mas também impacto social, porque hoje a gente consegue conectar os nossos fornecedores, né, a esse resíduo, então a gente consegue pagar até 6 vezes mais por esse resíduo. E também impacto nas cadeias de reciclagem. A gente sabe que hoje vidro, por exemplo, é um material pouco reciclável, né, que tem baixo valor agregado no mercado e que normalmente fica à deriva aí, né, no meio ambiente. Então, a Estação Preço de Fábrica é uma parceria junto com a Green Mining, parceiro, fornecedor nosso de longa data, e que a gente tem esse intuito, né? Como que a gente consegue aumentar o valor agregado nesse pós-consumo, conectando a indústria diretamente nessa compra. Além disso, a gente sabe que a gente consegue fomentar também o nosso nível de reciclabilidade dos nossos materiais, porque a gente está colocando o pós-consumo aqui para dentro da indústria. Então, acho que esses dois programas, quando eu penso aqui no ambiental e economia circular, são referência. E tem um social que eu também sou apaixonada, que é o EB, que é Empreendedores da Beleza, onde a gente capacita mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, com temáticas relacionadas ao mundo da beleza. Então, maquiagem, cabelo, unha. E a gente empodera essas mulheres, né? Ou seja, cria oportunidade para essas mulheres serem empreendedoras, né? Então, esse é um programa também que nos enche de orgulho, porque tem tudo a ver com o nosso negócio. A gente trabalha a pauta social muito forte, né? Com o empreendedorismo feminino. E a gente dá acesso a essas mulheres que às vezes não têm nenhum tipo de perspectiva, às vezes estão passando por situações bastante graves dentro de casa, a gente consegue capacitá-las para que elas aumentem o seu horizonte de possibilidades. Então, também a gente sabe que é bem de mercado esse programa, a gente capacita, né, milhares de mulheres todos os anos, forma milhares de mulheres, e a gente consegue, talvez não garantir, mas fomentar que elas saiam dessa situação, muitas vezes complicada. Muito Eu legal. acho que esses três são, daí tem vários outros que vocês podem olhar no nosso relatório, no nosso site, mas esses três
me vem na cabeça rapidamente aqui. Muito bom. Mari, gostei. Eu acho que você, inclusive, já exemplificou bastante aí, né, alguns programas de diversidade e inclusão, né, ODS 5, entre outros. Nosso tempo está acabando, infelizmente a conversa está muito boa, né? Mari expondo aí questões técnicas, programas de sucesso que podem servir de benchmark para outras empresas. Mas eu gostaria que você compartilhasse então, Mari, as próximas metas. Quais são as próximas metas e o propósito do Boticário nesses próximos anos aí, para a gente saber. Bom, eu acho que, como eu comentei com vocês, a gente lançou os nossos compromissos para o futuro atualizados esse ano. Então, setamos metas robustas para 2030, né? Algumas metas, por exemplo, o nosso comprometimento com a SBTI, né? Então, o nosso comprometimento direto, né, com a redução de emissões alinhado com o Acordo de Paris. Temos metas também, né, de economia circular, quando a gente fala em redução na intensidade de resíduos, quando a gente fala da inserção de conteúdo reciclado e coleta dentro das nossas operações. Então, a gente tem algumas metas bastante robustas. Eu acho que como futuro, né, acho que aqui é importante que a gente mantenha a consistência do que a gente vem construindo, né, que a gente siga essas metas pré-estabelecidas, medindo elas anualmente, dando transparência, né, para os resultados. E aí vocês podem ver no nosso site, tem metas que a gente ainda não alcançou e tá tudo bem, né? Então, continuando com essa conversa, né, de consistência, e eu acho que alinhado sempre com as principais práticas de mercado e ciência, né? Isso é uma coisa muito importante para o Grupo Boticário. Se daqui a alguns anos, né, a gente entender que a ciência vai mudar um pouco o rumo e indicar outras orientações, a gente vai precisar sentar e organizar a casa. Mas é importante que a gente tenha muito em mente que essa é a nossa principal direcional, é que a gente esteja tecnicamente muito preparado e muito robusto quando a gente fala de metas. Então, a gente espera que estejamos, né, e acredito que estamos, né, na maior maturidade atualmente, quando a gente fala em metas, a gente continue seguindo elas e em 2030 entregue, então, tudo que a gente vem se propondo a fazer, e talvez mais, né, a gente sempre pode, de repente, inovar nesse caminho. Além disso, um ponto bastante importante é que a gente consiga engajar cada vez mais a nossa cadeia de valor. Essa é uma meta importante para o Grupo Boticário, né? Que a gente não esteja só nessa jornada, né? Eu falo isso muito na minha fala, mas ao mesmo tempo que é o nosso maior desafio, que é o engajamento da cadeia de valor, e acho que não só para a gente, como para todo mundo, né? Como que a gente torna isso também uma alavanca de resultado? A partir do momento que todo mundo esteja na mesma direção, a tendência é que o resultado venha muito mais rápido e venha muito maior. Então, é um desafio para a gente, e que a gente tem como meta também cumprir até 2030. Muito bom, Mari, muito obrigada, acho que foi ótimo aí, né? Se você tiver que passar um recado, então, para os nossos consumidores, clientes, aqui nós vamos ter também empresas que nos assistem, profissionais, né? E assim como nós, que gostam, né? Dá para ver o brilho nos seus olhos aí, gosta do que faz, gosta do que trabalha, tem paixão por isso. A gente tô com os ODS aqui, né? Primeira coisa que a gente comentou. E se você tivesse que deixar um recado, né, rápido, breve, pode resumir em uma frase, uma palavra, dessa necessidade desse engajamento, né, para todos. Claro, tem várias coisas. Acho que a primeira a gente tem que se apaixonar pelo problema, né? A gente tem vários. Então vamos se apaixonar pelo problema. Às vezes a gente fica gastando muito tempo com outras questões, a gente esquece do problema central. A gente tem vários hoje para resolver, né? E aí, puxando esse gancho, como Grupo Boticário, como gerente sênior aqui da área de ESG, reforçar que é uma jornada e que é importante que a gente busque consistência naquilo que a gente faz, né? É menos sobre marketing, é menos sobre PR, é mais sobre consistência e impacto. A gente, como indústria, tem um poder enorme de transformação. A gente precisa usar esse poder enorme de transformação a favor de todos, né? Principalmente da sociedade. Então, lembrar que a gente tem um poder também de passar conhecimento é muito importante. Então, vamos acessibilizar esse conhecimento,
né? Vamos chamar todo mundo para a mesma página aqui, para essa jornada que não é simples, mas que a gente precisa encarar e se apaixonar pelo problema para assim conseguir encontrar as melhores soluções. E agradecer muito pelo convite, a gente pode falar por horas aqui, né, tá? Mas acho que é sempre gostoso trazer um pouquinho do que o Grupo Boticário faz e como, principalmente, a gente tem feito tudo isso. Muito obrigada, Mari. Foi muito boa a sua participação, gostei de todos os pontos. Eu brinco nas minhas palestras que às vezes a gente coloca os frameworks e as empresas assustam, né? Mas é melhor encarar essa pauta do que depois ser Né? cobrado por ela e adiar. Então, de fato, é um Sempre. caminho complexo, mas que a gente pode se tornar simples seguindo aí a jornada. Muito obrigada, venha sempre. Seja sempre bem-vinda para atualizar as ações aí do Grupo Boticário. Obrigada, pessoal. Prazer. Esse é o nosso primeiro episódio. Espero que os próximos a gente traga ainda mais ações de empresas diferentes e a gente possa facilitar esse benchmarking intersetorial e trazer ações que de fato vão ser praticáveis em ampla escala para esse mercado e essa jornada da ESG e da sustentabilidade.